Olá, bem-vindo a mais um episódio do podcast Como Faço para Ser Au Pair. Meu nome é Lívia, tô aqui com a Sim. Oi, gente! Nós somos ex-au pairs e estamos aqui para te contar como você também pode ser. E o au pair não foi só um intercâmbio temporário pra gente, porque nós duas acabamos ficando pela Europa e viramos imigrantes, né, Sim? É. E uma coisa que a gente vê muito por aí são pessoas loucas para largar o au pair e ficar no país como imigrante em busca de liberdade. E a gente super entende, porque às vezes é bem difícil morar com chefes, né? E a gente fica pensando, eu vou ter minha própria casa, vai ser muito melhor, não sei o quê, vou ser mais livre. Mas ser imigrante em geral vem com muitos desafios também. Exatamente. Tipo, a vida de imigrante tem seus altos e baixos, e a gente estava querendo conversar um pouquinho sobre isso aqui no podcast já há um tempinho, para mostrar que essa realidade, para quem está pensando em ficar pós-au pair e conseguir se preparar mais, mas também para mostrar que às vezes essa montanha russa que a gente passa no programa de au pair não é exclusivo do programa de au pair, é a vida de imigrante. E não você vai largar o programa de au pair, seus problemas não vão se solucionar desse jeito assim, ó, porque você vai continuar sendo imigrante. Pois é, Na realidade, quem mora fora, né? os problemas só Só mudam. muda o nome. E para conversar sobre esse assunto, a gente trouxe uma pessoa mais entendida do que a gente, nós pobres imigrantes, com o nosso achismo. Hoje, quem está aqui com a gente é a Bruna Maciel, que é uma psicóloga maravilhosa brasileira que mora na Itália e fala muito sobre esse assunto dos efeitos da imigração na nossa saúde mental. Bruna, seja bem-vinda! Oiê! Uhul! Oi, gurias, muito prazer. Né? Cíntia, a Lívia eu já conheço um pouquinho. Primeiro quero agradecer vocês pelo convite. Eu acho que esse espaço aqui é um espaço que dá voz aí ao sonho de muitas meninas, então acho que é muito bacana, né, poder estar participando aqui junto com vocês e pensando essas questões que são tão complexas, né? É. Hum. Então, vou me apresentar um pouquinho. Eu me chamo Bruna, eu sou psicóloga formada pelo Brasil. Desde 2020, então, eu atuo na área clínica. Já tive experiência com um projeto de violência à mulher, né, de violência doméstica no Brasil antes de vir para a Itália. Então, minha clínica sempre foi muito mais voltada para o público feminino. Depois que eu vim para a Itália, então, né, comecei a atender de forma 100% online e fui passando por essa transição quase que involuntariamente, em que o meu público foi se transformando majoritariamente no público imigrante. Né? Então, hoje eu É. atendo homens e mulheres, mas muito majoritariamente dentro do contexto da imigração. Vai fazer 2 anos que eu estou aqui na Itália, então, e eu vim para cá com meu marido e a minha cachorrinha. Você levou a cachorrinha do Brasil para ir? Sim, uma trabalheira. Que amor não faz, né? Sim. Não é, gente, é quase filho, né? Filho, quase não é filho. E é de um suporte emocional surreal, assim, né? Também. Ah, com É algo que eu certeza, percebi muito. com certeza. Ajuda muito. E sabe o que é interessante? Porque assim, a gente está aqui há um tempo, então tem coisa que a gente está mais acostumada. Então é bom que você está aqui há menos tempo, porque aí você está mais naquela fase que nem as meninas que vão ser au pair, né? Porque quando você vai ser au pair, a gente vai te contar um pouquinho sobre o que acontece quando você vai ser au pair, porque não é um intercâmbio, vou usar a palavra normal, não é um intercâmbio, né? Que você vai, passa, sei lá, uma temporada de esqui, passa umas semanas aprendendo uma língua, não é isso. Tipo, normalmente esses intercâmbios são mais férias, né? Esse intercâmbio é de 1 a 2 anos e, tipo, você já chega trabalhando. Você já chega na É casa onde trabalho você vai duro. morar. É. Você chega na casa onde você vai morar e trabalhar. E você mora com seus chefes. E as famílias não sempre vão ser super acolhedoras, às vezes vão ser mais menos, sabe? É muito diferente do Brasil, né? Muito diferente. Não importa qual país você vai, é muito diferente do Brasil. É. E a gente vai muito nova, as meninas têm entre 18 e 30 anos, muitas vão sem falar o idioma, ou falando bem pouco. Às vezes a pessoa vai sem aquela consciência de que, tá, tô me mudando de país, eu tô me mudando para outro país, vai ser outra cultura, outros hábitos, outra comida, sabe? Tem gente que tem problema com isso. Não é tão fácil se adaptar nesse quesito. É. E é uma loucura, Uhum. Acho que a gente. grande maioria das vezes elas estão saindo de casa dos seus pais, Uhum. você sendo uma pessoa dependente dos seus pais, e vai para um país onde você está sozinha, você é independente, teoricamente, você vai ter que tomar suas decisões. Muitas das vezes,
a primeira vez que você está saindo do país, Uhum. então você vai ter aquele choque cultural que você nunca teve, e com uma outra língua, morando com uma família, já chega já com o que você tem que fazer assim, na semana seguinte já começa a trabalhar. Tem gente No que dia começa a trabalhar no dia seguinte, né, às seguinte. vezes. No Aliás, seguinte. a gente teve uma pessoa aqui que chegou na casa, botou o pé na casa, já tinha que trabalhar, não podia nem botar as malas no quarto. Gente, Aquele foi péssimo. e quantas camadas são, né? Assim, de mudança para processar de uma vez só. Assim, vocês estão me falando, É, elas saem de casa, que é uma transição que já é difícil para a gente fazer. Conhecem um país, às vezes, né, nunca viajou para fora. Então, acho que vai acumulando, vai se somando várias Todas. camadas uhum, juntas para digerir tudo de uma vez só, assim, né? Então, o quanto de investimento de energia psíquica mesmo, emocional, precisa ser voltado para isso para dar conta, né? é. É. E assim, a gente vai, cara, e quando a gente vai com essa ideia de que está indo para o intercâmbio, que parece mais leve do que é, né? Então a gente não vai com essa ideia de que, nossa, quanta mudança, não sei o quê. A gente vai, né? Uhul, tô indo para os Estados Unidos, tô indo para a França. Eu acho que também tem isso, né? A gente pode conversar sobre isso também, dessa falta de preparação, Uhum. de já saber que nem tudo vão ser um mar de rosas, que no início você chega, uhul, tô aqui nos Estados Unidos, ou eu estou na Europa, uhul, aí passa uma semana, uhul, para onde que eu vou agora? Eu tô aqui, foi o que aconteceu comigo. Ah, é? Depois de umas semanas, eu percebi que eu não tenho casa para voltar. Eu falei, ué. Aí eu lembro que a minha host mom falou para mim, você mora é aqui, sua casa é aqui. Uhum. Tipo, me deu um choque, porque eu já estava, depois de umas 2, 3 semanas, eu acho que depois dessa fase de que você acha que você está de férias, aí dá umas É, 2, 3 semanas, é hora de voltar para casa, né? Eu não tinha, aí foi aí que a minha ficha caiu. Bem, eu moro é aqui. Não, nessas 2 primeiras é. semanas eu estava, felicidade, uau, Alemanha, olha, tudo em alemão. Tipo, Tudo achando. novidade. Depois, bem, agora eu moro é aqui. Aí bateu, foi nessa parte que me deu aquele choque. Bem, eu não volto mais para casa. Eu estou aqui. É muita Muito louco. loucura. É muita loucura. E eu fico pensando a nossa mente para assimilar isso, assim, né? Perdida Tudo. ali de meu Deus. E É, agora, por que que eu olho primeiro, assim, né? O que que eu assimilo primeiro? Que é é, realmente, acho que eu fiquei pensando, a minha experiência só com contexto de imigração mesmo. Inclusive, eu estava pensando, eu não tenho nenhuma paciente que tenha essa experiência de au pair, então eu vou estar falando aqui dentro das minhas limitações, dentro da minha bolha, dentro do meu desconhecimento sobre isso. Mas vocês me falando agora, eu fico pensando que tem, me parece que tem muito mais camada, às vezes, para dar conta do que o contexto da imigração em si, assim. Vamos começar a diluir essas camadas, assim. Destrinchar. Destrinchar. O primeiro ponto é a idade. Geralmente elas são muito jovens. uhum. Então, você acha que tem um adicional desses desafios psicológicos por ser uma pessoa jovem? Tem todo esse fator, com certeza, do amadurecimento, assim, né? Que a gente. Do fator idade, é claro, né? Acho que o amadurecimento ele é muito relativo. Tem gente que amadurece muito cedo, e tem gente que vai demorar um pouco mais para amadurecer, mas de uma forma geral, acho que atravessa muito o processo do amadurecimento ficar quase que prematuro, assim, né? Me parece que é uma experiência prematura, quase. É. É verdade, porque às vezes a gente é forçado, né? É forçado a crescer mais rápido. Foi isso que aconteceu comigo, foi isso mesmo. A Lívia tinha 18 anos. Nunca tinha saído do país, não tinha, nossa, tinha nada de experiência de vida, sabe? E, nossa, tanta coisa podia ter dado errado, tanta coisa. E não deu porque, gente, porque, sei lá, o universo. Proteção. Mas eu era total sem noção. E aí você tem que descobrir como funciona esse novo país, né? Eu acho que isso é um impacto muito grande, e isso é uma experiência que você vai ter também, né? De quando você muda, você tem que descobrir como as coisas funcionam, e aí ter que se comunicar e resolver BO em outra língua. É muita coisa, gente. A gente perde total, né? As nossas referências, enfim, acho que todos os nossos moldes são tirados da gente, acho que até de É, uma forma de cumprimentar, até um feedback que é muito mais direto, que a gente também não está acostumado, então acho que a gente vai tendo que criar uma casca de todo lado, assim, né? é verdade. Minha experiência foi, né, os primeiros feedbacks que eu recebi
que foram muito diretos, me, assim, levei pro coração. E aí eu precisei ir criando uma casca para entender que não, que é só um novo molde, um novo jeito de falar, um jeito diferente de falar, enfim, do nosso, né, daquilo que a gente tem como referência, mas até a gente conseguir fazer essa dissociação, assim, de que não é com a gente, de que daquele aspecto, daquele país, enfim, vai um tempo, né, vai um trabalho da gente separar o que que é da gente, o que que é do país, assim, né. Isso é muito interessante, porque isso é uma coisa que a gente vê muito, são as pessoas reclamando de como a família lida, como a família fala. E, assim, às vezes é porque a família não é legal, realmente, isso acontece. Mas às vezes é coisa do país mesmo, né? E, cara, a gente vem de um país que, sabe, você vai na vendinha da esquina, a pessoa tá te chamando de amor, né? É outra coisa, gente, é outra coisa. Sim, sim, aí acho que por isso que já indo, né, já vendendo o meu peixe, e por isso que acho que é importante a gente poder estar muito bem amparado, assim, emocionalmente, para que realmente a gente não receba isso como se isso fosse um ataque a gente, né? Uhum. Não, às vezes é só cultural, e eu percebo que muita gente tem muita dificuldade de entender, de diferenciar isso, recebe como um ataque, assim, de meu Deus, essa pessoa foi É. grossa comigo, o problema sou eu, enfim, e não, assim, né? É só cultural. E você acha que a falta de apoio familiar, porque você está saindo, né, do seu casulo, pode afetar nesse bem-estar emocional? Sim, com certeza. Acho que Hum. interfere diretamente, mas acho que é bacana da gente poder pensar na dinâmica dessas relações, assim, né? Do espaço de, digamos, não seria essa a melhor palavra, mas vamos usar ela, do espaço de importância que ela tem sobre o peso das nossas decisões, assim. Então, né? Nós somos pessoas muito, muito, muito ligadas à nossa família. A gente está sempre buscando atender às expectativas deles, em que a gente está sempre tentando suprir os desejos, enfim, acho que isso vai impactar de uma forma muito mais intensa. Se a gente consegue já separar, né, diferenciar aquilo que é o desejo da nossa família, daquilo que são os nossos desejos, né, das nossas realidades, acho que interfere, mas numa intensidade muito menor e que acho que a gente vai conseguir lidar e manejar de uma forma um pouco mais saudável, assim, né? Mas se Hum. essas relações são muito atravessadas, fica muito difícil, né? Acho que também vale sempre a gente considerar que a nossa família talvez vai nos dizer quando a gente está passando por algo que é difícil, volta, assim, né? Acho que é É, o primeiro impulso, assim, né? é. Na maioria das vezes não é o que a gente quer ouvir, mas a gente vai ter que entender que eles não estão tendo a vivência que a gente está tendo. Então, eles não vai ter como eles enxergarem com o Uhum. olhar que a gente está enxergando. Então, claro que esse conselho vai vir de uma forma atravessada, né, gente? São realidades diferentes, né? Eu tava pensando isso Verdade. agora, quando a Cintia tava perguntando. Eu fiquei pensando porque uma coisa que a gente sempre fala que é muito importante para au pair é ter um apoio, criar uma rede de apoio dentro do au pair, com outros au pairs, porque ninguém vai saber como é aquela experiência, ninguém. E aí você, né, vai ligar para sua família, vai falar, e é exatamente o que você falou, né? Volta. Porque eles não vão entender, eles também têm essa ideia de que, é intercâmbio, são férias, é um passeio. E, gente, não é. Tem isso também, é parte do intercâmbio, o passeio, mas tem muito trabalho também, e isso, né, de morar com os chefes. Deixa eu fazer um adendo aqui sobre isso, tá? Talvez eu esteja fazendo o advogado do diabo. Nessa questão, me vêm duas coisas à cabeça. Uma, o que a gente já falou nisso em um episódio para trás, sobre começar o programa de au pair mais cedo ou mais tarde, tipo com 18, 19 anos ou com 26 anos. Então, assim, já tem alguns anos aí para você amadurecer mais, mas lógico, existem meninas de 18 anos muito mais maduras do que meninas com 16, Uhum, com 26, então não vamos Exato. generalizar. E outra coisa também que eu pensei nisso agora, eu acho que a família brasileira é uma família muito unida. uhum, Todo mundo dá palpite na vida de todo mundo tá ali junto. O que é, não é sempre o que acontece muitas vezes nos outros países, não é assim. Então, assim, cada núcleo familiar são separados, as pessoas já não têm tanta essa necessidade de ficar junto o tempo inteiro, de dar palpite na vida do outro o tempo inteiro. Eu acho que isso uhum, daí também contribui na dificuldade da au pair de se adaptar, porque ela
tá faltando aquela bengala que é a família ali sempre te falando o que fazer, o que deve fazer, o que não deve fazer. Mas sabe que eu acho que isso é, na verdade, assim, várias vezes é difícil lidar, mas eu acho que isso é uma das coisas que eu mais gosto do programa de au pair, que você tá forçada a se virar sozinho e você cresce muito, você aprende muito. Muito. E uma coisa assim, você crescendo, né, com as mesmas pessoas e tal, sei lá, eu acho que as pessoas acabam te botando numa caixinha e você se vê naquela caixinha. E aí, quando você sai disso, você tá sozinha jogada no mundo. Dramática. Você, sei lá, você começa a experimentar outras coisas, você, sei lá, eu acho que você meio que se liberta também, sabe? E você vê o quanto você é capaz, você aprende outras formas de ser, de viver, de pensar. Nossa, isso é muito enriquecedor, sabe? E libertador. Eu lembro que um amigo meu, quando a gente estava na Alemanha, um amigo meu estava se mudando para o Japão. Era a primeira vez que ele estava se mudando também, né? Que ele ia ser imigrante. E aí eu lembro conversando com ele e tal. E aí uma dica que eu dei para ele foi: não tenha vergonha de fazer as coisas. Porque às vezes, por exemplo, no Brasil, ainda mais no Brasil, que tá todo mundo sempre te olhando, te julgando, né? Dando palpite. Muitas vezes a gente pode deixar de fazer as coisas porque a gente fica com vergonha, né? Fica com medo, que as pessoas vão falar. E cara, quando você vai pro mundo, nossa, é a melhor coisa. Você pode largar dessa vergonha, tipo, ninguém me conhece, sabe? E as pessoas também, dependendo do país, as pessoas não estão prestando atenção também, que é melhor ainda. Sim, sim. Acho que a gente pode também sair desse lugar de onipotência, de se dar tanta importância e de achar que está todo mundo nos olhando e nos Uhum. julgando, enfim. Porque é isso, né? A gente vai ser só mais uma pessoinha em meio àquele mundaréu de gente, assim. Então, acho que a gente também vai se conectando com essa realidade que a gente não é tão importante assim, não no sentido ruim da coisa, no sentido de que a gente não tem importância para os outros, mas no sentido de que não tá todo mundo nos olhando e prestando atenção e olhando o que que a gente Uhum. está fazendo, e se a gente está errando, e se a gente está se atrapalhando, enfim. A gente é só mais uma pessoa no meio de tantas pessoas. É libertador isso. Eu tenho um podcast que a gente chama Experiências de uma Imigrante, e ela faz uma analogia muito interessante sobre o bebê, que ali a sua vida de imigrante é como se fosse um bebê, você está começando tudo de novo, aprendendo tudo de novo. A au pair chegou, então ela tem um tempo limitado ali para passar por esse processo. 1 ano, o É. que é um tempo pequeno para você chegar naquele ápice de conforto nessa nova cultura. Como é que você acha que essa au pair deve lidar com esses problemas de saúde mental, porque você está quietinhando, aprendendo, indo nesse país novo? Nossa, sabe que eu nunca tinha parado para pensar nisso, assim, que não sei se é bem isso, né? Mas me parece que na hora que as coisas acalmam, acaba o programa, assim, né? Não sei se é exatamente isso, mas me pareceu que é isso. Então, acho que isso gera um desamparo, assim, também, né? Porque acho que, pelo menos na minha experiência como imigrante, eu sabia que isso em algum momento ia passar, que essa turbulência ia passar e que as coisas iam se estabilizar. Eu acho que talvez realmente no processo de au pair, como é um processo de um tempo limitado, isso deve gerar um desamparo, assim, realmente, né? De bom, talvez quando as coisas começarem a acalmar, tá acabando já. Então, acho que é importante também de poder. Eu não sei como é que é a realidade, eu acredito que seja, como eu disse lá no início, um trabalho duríssimo, assim, né? De uma carga horária que é alta, enfim, mas de poder encontrar. Tem uma paciente que usa um termo que eu acho incrível, que é de encontrar pequenas ilhas de prazer. Eu acho que talvez isso seja muito importante no processo da au pair para que ela possa se conectar com essas pequenas coisas, porque o tempo dela vai ser limitado ali, né? Não é como a gente, que eu costumo falar para quem é imigrante, tá? A gente não precisa viver tudo de uma vez só, porque a gente tem muito tempo, mas talvez a au pair não tenha, né? Então acho que talvez ir podendo construir essas pequenas ilhas de prazer, que podem ser coisas extremamente simples, mas que vão dar esse confortinho, assim, pelo menos, né? Gostei dessa ideia, ilhas de prazer. Qual que seria um exemplo de uma ilha de prazer? Para minha paciente, eu vou usar o exemplo dela. Ela é bem econômica, assim, né? Ela é bem rígida com as finanças dela. E a ilha de prazer dela é um combo pequenininho lá do sushi que tem as peças que ela mais gosta. Então, aquela é a ilha do prazer dela. Né? E aí ela vai se organizar, eu não sei se é semanalmente, não sei com que frequência que ela faz, agora talvez eu me confunda,
que ela tem, assim, que é uma ilha do prazer, que dentro das limitações financeiras dela, ela não abre mão. Que bom, achar pequenas coisas que te dão prazer para te dar tipo uma comfort food para a alma, né? Exato, É. exato, sim. E que pode ser de diferentes coisas, assim, né? Eu tenho uma outra paciente que no verão ela faz todas as sessões de terapia no parque. E Ah, eu acho que também isso é uma pequena ilha do prazer, assim, com né? No sentido certeza. de, talvez no Brasil a gente não conseguiria fazer uma sessão de terapia no parque. Então a gente consegue, acho que, desfrutar, assim, desse momento. E acho que isso também a gente pode considerar aí uma ilha de prazer, né? É uma dica muito prática, né? Sim, sim. E não precisa ser um presente financeiro. É uma coisa que a gente já falou em alguns episódios, que é muito importante você criar uma vida para você. Às vezes eu fico pensando que a pessoa vai ficar esperando as coisas acontecerem, vai ficar esperando alguém chamar para sair, vai ficar esperando a família levar para conhecer os lugares. E eu acho que é muito importante você criar uma vida, por mais que você esteja lá temporariamente, é um tempo longo. Então é importante você sair, porque é bom para você conhecer outras pessoas também, ter seus hobbies, né? Ter sua vida fora do trabalho, senão você tá lá só trabalhando. E o intercâmbio não é isso. O trabalho tá lá para poder te sustentar durante o intercâmbio. Mas se você estiver só trabalhando, não dá, né, gente? E acho que agora tu falou uma coisa legal, que um ano a gente está falando, um ano é muito pouco, mas ao mesmo tempo um ano é muita coisa. É, É para a gente ficar, enfim, só trabalhando e entrar num looping de que a gente vai se autodestruindo, assim, né? Acho que um ano é bastante tempo. Se a gente se negligenciar para gerar consequências aí bem sérias, né? Então, é pouco tempo, mas é muito, dependendo da perspectiva que a gente olha, O né? que me faz é. pensar o seguinte: existe a saudade, vai bater em você. Até quão normal é sentir a saudade? Quando a saudade chega a um ponto que você deve começar a pensar, é para mim ou se preocupar? Porque a saudade é normal, né? Todo mundo sente, mas qual que é o limite saudável da saudade? A saudade é normal, porque você está sentindo falta daquilo que você está acostumado a vida inteira. Agora, eu vejo muitas pessoas falando, eu não aguento mais, e assim, a pessoa tá lá tem pouco tempo, falando, não aguento mais, eu quero voltar, ou tô sentindo muita falta disso, e A gente teve isso, nossa, tinha vezes, e é engraçado que normalmente é lá para os tipo 7, 8, 9 meses. É muito engraçado isso, engraçado não no sentido haha, né? Quando a gente conversa com o PES é lá para os Curioso, sete, assim, oito né? meses. É, curioso, perfeito. Que a gente Sim. começa, não aguento mais, e a gente começa a chorar, sabe? Nossa, a gente chorava e a gente ri hoje, porque por exemplo, a minha família na Alemanha era incrível, eu quase não trabalhava, eu tinha muito tempo, porque na Europa o persa trabalha meio período. Então é um pouco a mais fácil, você Europa é tem mais difícil. tempo para aproveitar, e é mais fácil também de viajar, né? É muito mais fácil fazer as coisas na Europa do que nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos você precisa de carro para tudo, tudo é caro, enfim. Uhum. E eu lembro, eu e a Cintia, a gente se falava muito e a gente ficava, nossa, não aguento mais, nossa. E hoje a gente ri porque a gente fica, gente, o que que a gente estava reclamando? Mas eu acho que A era vida era isso, tão né? boa. É, Sabe que agora, vocês falando, eu tinha pensado numa coisa para responder essa pergunta, mas vocês falando me veio uma outra ideia, que eu acho que esse limite da saudade, claro, acho que ele vai ser muito relativo, porque ele vai depender muito da relação que a gente tem estabelecida com os nossos familiares, né? Então, eu acho que tem pessoas que têm uma relação que já tinha um modelo diferente, né, de um distanciamento maior, um distanciamento não no sentido negativo, mas de ter essa diferenciação, assim, e tem, né, relações que já são mais coladas. É. Mas eu fiquei pensando que um limite, um sinalizador, um alerta vermelho para essa saudade é justamente isso que vocês estão falando. É quando a gente começa a idealizar a nossa realidade anterior. Assim, Olha, né? Quando a gente começa a idealizar as relações que a gente tinha, quando a gente só se conecta com a parte linda e maravilhosa, eu acho que aí a gente tem um alerta importante. Assim, eu acho que não à toa vocês falam, e eu acho que eu também senti isso, que isso vem lá pelo sétimo, pelo oitavo mês, que é quando a gente está justamente no olho do furacão. E aí a gente quer se conectar com aquele lugar quentinho, assim, né? Com aquele uhum. lugar quentinho onde tudo era maravilhoso. A saudade, ela é
desgraçada, assim, né? Porque ela é seletiva. Então, eu acho que ela nos coloca em algumas ciladas nesse sentido da gente idealizar coisas que, na verdade, se a gente olhar bem direitinho, não era bem assim. E eu tenho o exemplo de duas pacientes que foram para o Brasil agora em dezembro, e elas falaram, uma delas me falou assim, eu vou encher a minha casa de post-it quando eu voltar, ela continua fazendo as sessões do Brasil, de post-it quando eu voltar, que é não idealizar as minhas relações, porque eu voltei e eu me dei conta de que aquilo que eu estava idealizando quando eu estava no olho do furacão era só idealização, porque nunca existiu aquilo daquela forma como eu estava idealizando, né, aquelas relações, enfim. Então, acho que esse pode ser um alerta vermelho, assim, né? Quando a gente Adorei. está idealizando demais. Gente, eu faço isso todo dia da minha vida. Eu achei a coisa mais perfeita que eu ouvi, sério, porque a gente tende realmente a idealizar o Uhum. que, na realidade, não era, era longe de ser perfeito. Só que porque a gente não tá ali, exemplo. Ai, que saudade dos meus amigos. Nossa, eu adorava quando a gente se encontrava. Na realidade, você se encontrava uma vez a cada 2 meses e olhe lá, não Sendo bem era? otimista, Ah, né? Sendo muito lá otimista. no Brasil eu não tinha tanto amigo. Ai, eu adorava todo mundo. Mentira, porque você conversava só no WhatsApp. Não se Exato. viam. Você pode continuar conversando no WhatsApp ainda, não é? É verdade, isso acabou de caiu assim, perfeito. Porque acho que todo mundo pensa, ai, nossa, como eu era boa, como eu era feliz, mas na realidade não era. Tanto que a gente, quando a gente fala do Opera agora, a gente fala, né? Por exemplo, na Alemanha, nossa, a gente era feliz e não sabia, tinha vida tranquila, não sabia. Que daí a gente não consegue, quando a gente idealiza, né, gurias, a gente não consegue se conectar com a realidade. Então, acho que é isso, Hum, a gente vai lá, se conecta com a idealização, com o lugar quentinho, com essas relações maravilhosas que a gente está relembrando, assim, e aí a gente não consegue se conectar com aquilo do real, que também é bom, né? O é, bicho pode estar pegando, mas tem coisas ali que também são boas, que também são legais, mas aí como que a realidade compete com a idealização, né? Não compete? é Fica muito verdade. injusto, assim, né? Fica muito disparelho. E aí a realidade fica muito mais horrível do que ela é também, né? Gente, vamos todo Não, mundo, ó, a dica, au pair, imigrante, vamos todo mundo agora escrever, escrever no diário, fazer um é, Fazer wallpaper os do post-its, computador. colar na É, casa, né? não idealizar. Volta para hoje. é muito importante para qualquer imigrante de assimilar isso, assim. Eu acho que, depois que você falou isso agora, eu acho que é a lição número um. É igual quando dizem sobre social media, né? Nunca compare um retrato, um corte de uma vida da pessoa com a sua realidade, porque aquilo ali é só um cortezinho que a pessoa resolveu colocar lá e você tá lá nos Estados Unidos sozinha, aí você vê uma amiga sua do Brasil, estamos todos felizes aqui, bababá. Aí você pensa, ai, eu tô aqui sofrendo. Pera, essa pessoa colocou ali, ó, para isso mesmo, para divulgar aquele cortezinho de felicidade. Não é que quer dizer que a vida toda é É, aquela felicidade só. Então, pare de se comparar a sua realidade com o corte da vida de outra pessoa. E isso, para mim, também já caiu muito na minha ficha aí sobre isso. Agora, esse negócio da realidade, da saudade seletiva. Gente, como eu adorei essa expressão. Até escrevi. Porque, Vai tatuar. porque é verdade. A gente sente falta das coisas e aí quando você volta, fala, pô, nem era assim. pois é. E aí perde o que você podia estar vivendo, né? Enquanto você está lá sentado pensando no passado, você perde o que você podia estar vivendo, né? Mas sabe uma coisa que eu pensei, sim, quando você fez a pergunta, eu pensei numa ex-au pair que a gente entrevistou, a Ana, muito fofinha ela, super fofa. Ela foi au pair nos Estados Unidos e em Luxemburgo. Agora eu não vou lembrar os detalhes. Eu acho que ela teve uma experiência nos Estados Unidos que não foi maravilhosa. Ela teve coisas boas, claro, mas com a família, acho que uma família expulsou ela de casa. Ela teve um perrengue desse nível, né? Depois, aí acho que ela foi pro Brasil
e depois foi para Luxemburgo, porque quando ela voltou para o Brasil, ela não estava bem. Aí ela falou, ai, não, eu preciso sair daqui, achou que o problema era o Brasil. Aí ela foi para Luxemburgo e ela ficou pouquíssimo tempo, cara, ela literalmente fez as malas e voltou para o Brasil, porque ela não estava bem, e a família era boa, sabe, não era nada com isso, era ela não estava bem mentalmente. Aí ela voltou e tal, e aí tudo mudou. E isso é uma coisa que a gente pensa, porque assim, muitas vezes as meninas falam, ah, não aguento mais, vou embora, vou embora, vou embora. E tem gente que vai embora sem dar muita chance, que, sabe, é uma pena, porque, né, a gente sabe que tem muita coisa boa para vir ainda. Mas quando que a pessoa sabe que é hora de ir embora mesmo? Tipo, não tô legal, se eu continuar aqui, vai dar BO. Não, eu preciso ir embora. Quais seriam os sinais? Eu acho que eu sempre falo que a gente precisa desenvolver uma caixinha de ferramentas emocional, assim, né? Essas ferramentas, elas vão, à medida em que a gente vai se auto-observando, a gente vai sabendo qual ferramenta a gente vai poder usar para qual problema a gente tem, assim, né? Então, quando eu tô triste, eu sei que eu posso usar a ferramenta X, que é escrever, e, enfim, né? Um exemplo que me veio agora. Mas eu acho que quando a nossa caixinha de ferramentas ela não está dando conta, acho que é um ponto importante da gente poder pensar. Acho que cada um sabe aonde o calo aperta, né? Eu acho que cada um sabe até onde a sua perna vai conseguir ir. E eu acho que é muito importante da gente poder reconhecer os nossos limites com muita seriedade, assim, também, né? Eu acho que é uma linha muito tênue disso que tu tá falando de se a pessoa aguentasse mais um pouquinho, ia dar bom, ia ficar tudo bem, Uhum. né? Ou não, só que eu acho que é isso, né? Acho que cada um vai saber onde o seu calo aperta, e às vezes cuidado é poder voltar, e às vezes cuidado é poder aguentar mais um pouquinho. É, Então, eu acho que vai ser muito relativo, assim. Só que por isso que eu acho que a gente precisa ter essa autoobservação. Porque como é uma linha muito tênue hum, entre o esgotamento não aguentar mais eu acho que eu aguento mais um pouquinho, eu acho que a gente vai precisar ter uma condição mental muito bem preparada para conseguir diferenciar isso, entende? Assim, hum, de conseguir fazer essa dissociação do que é realidade e do que não é. Do que realmente aquilo é um limite e do que aquilo é outra coisa que não é limite, é medo, enfim, uhum. que pode ser resolvido de outras formas, né? Sem precisar abandonar tudo. É, Então, acho que antes de desistir, vai para terapia, amor. Vai para pois terapia, que é. talvez alguém vai conseguir te ajudar a olhar para essa situação e vai conseguir entender contigo se é um limite realmente, se tu atingiu ali o teu limite, ou se é outra coisa. Porque às vezes a gente dá nome errado para as coisas assim, também, né? Às vezes É não é uma verdade. exaustão, às vezes é medo, às vezes é saudade, às vezes são outras coisas, mas aí a gente vai botando tudo numa mesma caixa e vai ficando indissociável, assim, né? Então, acho que antes de desistir, já que já foi tão longe, vai pedir ajuda, assim, né? Acho que me parece um caminho mais cuidadoso. É É, verdade. pelo que eu entendi, a gente pode pegar nossa caixinha de ferramentas, o que são as ilhas do prazer também, né? Que vão alimentar sua alma. Que vão dar aquela acalmada. É, mas se você achar que todas essas ferramentas que você está utilizando não estão sendo suficientes para se sentir melhor, aí é o ponto de se pensar e fazer a terapia ajuda, né? E É, muito. com E hoje em certeza. dia tem muita online, tem terapia online que você pode fazer, certo? É, hoje em dia é mais acessível. É. Sabe uma coisa que é uma regra nos Estados Unidos, na Europa não, mas nos Estados Unidos é uma regra para au pair, é que a au pair não pode estar fazendo terapia. E isso é uma regra muito estranha, mas eu acho, a gente não sabe, né, por que que tem essa regra é bem antiga. Eu acho que é porque é tipo a regra de não pode ser casada, não pode ter filho. Porque como é um intercâmbio bem longo, eles não querem alguém que vai, mas aí, tipo, não vou aguentar ficar longe do meu marido, não vou aguentar ficar longe do meu filho. E a terapia, eu acho que é porque eles pensam nisso, né? Tem essa pré-concepção negativa. É, exatamente, porque é uma regra velha, né? Uma regra antiga. E hoje em dia a gente olha essa regra e a gente fica, gente, como assim não mudou ainda? Como assim eles não oferecem esse apoio? Eles tinham que oferecer esse apoio, porque, gente, é muita loucura. Esse papo todo que a gente bateu aqui, no começo, principalmente, eu fiquei, gente, que loucura que a gente faz, né? Ainda mais com 18 anos. Olha só no que a gente se joga. Tipo, é incrível, é incrível. A gente cresce muito, muito, muito.
mas que preço também que a gente paga. Sim, você acha que a gente tem que estar muito bem estruturado para fazer um bom negócio desses tantos maus negócios que a gente vai acumulando assim nas experiências da imigração. Acho que tem várias coisas para a gente pensar. Tem gente que vai para o intercâmbio, acho que com essa caixinha de ferramenta emocional vazia. E aí, eu acho que a gente já parte de um pressuposto de que essa pessoa vai estar mais vulnerável. Se você que está ouvindo ainda não foi fazer a experiência do au pair, enfim, eu acho que talvez esse seria um dos maiores investimentos, assim, né, e mais inteligentes, de poder É, começar a se auto-observar, de poder começar a construir essa caixinha, assim, né, de ferramentas internas que você vai precisar. E se você não tiver, vai ser muito mais difícil, né? E de construir isso no caminho também é muito mais difícil, porque a gente vai ter que. uhum, Imagina, a gente está no olho do furacão e ainda tem que estar construindo isso. Então, se a gente já vai mais munidas, eu acho que fica mais fácil, assim, também, né? Então, vamos fazer um apelo aqui para quem ainda não nossa, com está certeza. já, né, no meio do olho do furacão, porque eu acho que é mais fácil a gente trabalhar nesse preparatório, né? Nossa, com Excelente. certeza. Eu acho que a facilidade que você tem hoje em dia, graças a Deus, melhorou demais de ter um acompanhamento online com uma psicóloga brasileira, por Hum. exemplo, você falar na sua língua, porque É, eu acho que já ajuda demais, te facilita. Então, se você puder ter um acompanhamento uma vez por semana, ou que seja, com uma psicóloga online brasileira, para você conversar sobre isso, para você conseguir organizar suas ideias, as suas caixinhas, é uma dica de ouro, né? Sim, e acho que quando tiver difícil também, né? Eu falei isso para quem ainda não foi, mas para quem está no olho do furacão também é válido, porque eu com percebo certeza. que às vezes quando a gente está no olho do furacão, a gente se desespera e a gente quer resolver problemas que são complexos rápido, assim, né? Que a gente quer que passar por aquilo ali, assim. E o É. quanto a gente se atrapalha, né? Às vezes fica muito difícil de pensar sozinho no olho do furacão e de resolver Uhum. rápido problemas que são complexos. Então, perspectiva também. Foi o que você também já falou sobre o tempo emocional e o tempo lógico. Qual que é a diferença entre É que o isso? tempo emocional, eu acho que principalmente no contexto da imigração, ele nos dá uma experiência de uma intensidade muito maior, né? Então, é quase Uhum. como quando a gente diz assim, meu Deus, parece que eu vivi um ano nesse último mês. É, Isso é o tempo emocional, assim, né? A ideia que a gente tem do tempo de acordo com a intensidade que as coisas vão nos atravessando. E o tempo lógico mas foi só um mês? eu achei interessante que você usou a palavra intensidade, porque isso é uma palavra que a gente usa muito para descrever o au pair, porque tudo que a gente passa no au pair é muito intenso. E é isso mesmo, né? É o que a gente falou lá em cima, né? Não é coisa exclusiva do au pair, é da imigração, né? É um dos fatores da imigração. Eu e a Cíntia, quando a gente foi au pair, terapia não era super comum como é agora, como graças a Deus é agora. A gente só ia, sabe? A gente foi e foi se virando esse tempo todo. E aí, gente, eu não falei, mas a Bruna, eu conheci ela num grupo terapêutico que uma outra psicóloga maravilhosa fez ano passado para mulheres imigrantes. A gente fez um mês de encontros. E, gente, eu sou imigrante há muito tempo. Tinha várias imigrantes no grupo, né? Tinha a Bruna, que está aqui há menos tempo, tinha várias pessoas com experiências diferentes, em países diferentes. Nossa, eu aprendi tanto sobre os efeitos da imigração na nossa saúde mental. Várias memórias voltaram para mim para eu poder entender que aquilo tudo era meio que trauma de imigração, né? Que na correria da vida, para mim era só perrengue, era, sei lá, era coisa da vida, né? E, gente, eu aprendi tanto, aprendi tanto. Ao pair vai ter muitas coisas que elas vão pensar. Ai, eu não aguento mais isso daí, tudo isso está acontecendo comigo porque eu sou au pair, eu estou morando com essa família, vou sair daqui e aí vai ficar tudo lindo. E o que na Ah, sim, sim, realidade, sim. o Uhum. problema dela não é o fato dela estar sendo au pair com essa família. O que está pegando é a imigração, é o É. choque cultural, o que não vai melhorar depois que você sair do programa. É, mas isso é o que a Bruna estava falando, da intensidade, né? Que tudo é muito intenso, e da analogia do bebê, que tanta coisa que a gente tem que aprender, né? A gente tem que reaprender a viver quase, né? Porque a gente tem que aprender como as coisas funcionam num país novo. E quando você é au pair, você tá, ainda mais nos Estados Unidos, cara, que você trabalha 45 horas por semana.
Você não tem muito tempo para parar, refletir, pensar no que está acontecendo, assimilar. Na Europa é um pouquinho mais leve, mas é muita Como é que coisa. fica o processo de tomada de decisão, assim, né? Se não tem tempo É, para refletir, para pensar, enfim, então acho que isso vai, de novo, né? Vai somando consequências que são bem consideráveis, assim, né? é muita loucura. É como a Bruna falou, gente, terapia, pelo amor de Deus. O programa nos Estados Unidos, eles estão revendo algumas coisas. Eu acho que isso ainda não é uma regra que eles estão revendo e que eles precisam urgente, né? Isso eu acho que é um defeito desse programa nos Estados Unidos, é que não vem com acompanhamento e precisa, gente. É, na verdade, um tiro no pé, assim, né? É, Deles, porque eles acham que estão fazendo algo que vai garantir para eles uma qualidade mental das pessoas que eles estão recebendo e vai muito pelo contrário, assim, né? Eles pois vão receber é, pessoas muito mais despreparadas, mas enfim, né? é. Mas se Limitações. você não puder fazer terapia, dá uma olhada no pod da Bruna, Experiências de uma Imigrante, que ela vai começar a estar falando mais. Eu já ouvi o episódio do bebê, foi lá que eu peguei todos esses insights sobre isso. Porque muitas coisas que você está passando não sejam necessariamente ligadas ao au pair, mas à experiência de ser imigrante. Sim, Isso acho que a mesmo. troca entre pares, como a Lívia também falou, assim, entre semelhantes é muito importante, então tá, né? Não tá sendo possível fazer terapia, que realmente a pessoa possa estar aberta e se inserir em lugares em que as pessoas vão estar compartilhando vivências parecidas, porque eu acho que isso dá um contorno, assim, para nossa angústia, porque valida aquilo que a gente sente, né? Aí passa, deixa de parecer loucura da nossa cabeça e É, deixa de ser pessoal, como só acontece comigo, assim, acho que dá uma validade, dá um contorno que é bem importante. Então, com e isso é certeza. super possível, assim, é acessível, acho que, né, agora se tem muitos espaços para isso. Então, acho que, né, de poder ser criativo para encontrar esses outros recursos de outra forma, né? O que não dá é não buscar esses recursos. Pois é, tem os grupões, né, no Facebook, onde a galera conversa bastante. Na verdade, muita gente tem muito conselho bom. Os grupões são bem lotados, né? De vez em quando tem uma galera meio sem noção, mas E é agora eu um ia dizer isso, recurso de interessante. poder filtrar também, né? Separar o É, joio do trigo ali e pegar o que serve e descartar o que não serve, assim, também consumam com é. senso crítico, né? Com certeza. Gente, não dá, não é fácil. Se você tá pensando, tô contando os dias para acabar o au pair, ai, você é imigrante, não sei o quê. Cara, é só outro nível. É só outro nível da loucura, sabe? Algumas coisas vão ser melhores, algumas coisas não. Porque, por exemplo, uma coisa boa de morar com a família é que você não tem que se preocupar com conta, com casa, sabe? Quebrou o chuveiro, problema da família, a família resolve. Agora, quando você vai enfrentar tudo sozinha, aí são outras coisas que você tem que aprender. E é a vida, né, gente? Tudo tem altos e baixos. Muita gente fica com medo de, ainda mais quando eles escutam histórias de terror de outras pés, muita gente fica com medo de ir. Mas é aquilo, você tem que escolher qual vai ser o seu monstro, sabe? Sempre vai ter perrengue na vida. Ficar no Brasil também não é fácil. No fim do dia, acho que é terapia, gente. Terapia para tudo. Terapia para tudo, para todos. Mas, Bruno, muito obrigada por ter tirado um tempinho para falar com a gente. Nossa, me deu muita. Gostei demais desse bate-papo. Foi a minha terapia. Que bom, viu? Só acho que aqui a gente também pode mostrar que esses espaços também podem ser terapêuticos, assim, né? Sim, Então, ouvindo que te apresentam novos fatores para você começar a pensar, sabe? E eu acho que mesmo eu, depois de tanto tempo fora, porque, querendo ou não, ainda sou uma imigrante, mesmo morando tanto tempo fora, eu ainda sofro de saudade seletiva. Uhum. E eu descobri agora, tipo, como dar um nome para aquilo, porque para aquilo sim. eu tenho, É. sofro de saudade seletiva. E eu vejo que realmente é saudade seletiva. Porque quando eu volto para o Brasil, eu falo, "Bem, não era assim que eu estava imaginando." E como ajuda quando a gente consegue nomear, assim, também, né? Porque agora, quando tu É. sentir, tu vai poder se dar conta. Não, mas espera aí, eu acho que isso aqui é saudade seletiva. Aí você vai e pensa numa coisa que você pode fazer aqui que te dá prazer. Aí você vai para sua ilha do prazer. Olha, Ó, tá vendo, olha aí, gente? Já gente, construímos um aprendemos. caminho aí, ó. É, Já, perfeito. já traçou ali um caminhozinho para você conseguir lidar com todas essas emoções que vão aparecer, querendo ou não vão aparecer. E essas emoções vão continuar aparecendo depois de 10,
15, 20 anos morando fora, porque são sentimentos humanos. Mas aí já sabe, já tem esse caminhozinho de como lidar com aquilo. Isso foi em meia hora de podcast, gente. Imagina o que uma terapia vai fazer por você. Exato, é isso aí, hein? Eu, se fosse você, experimentava. Bora todo mundo ouvir o podcast da Bruna também, hein, gente? Bruna, quem quiser saber mais sobre você, quem quiser ouvir mais suas sábias palavras, onde eles te encontram? Então, eu tô no Instagram como @psi.brunamaciel e como a Cíntia fez o merchan aí todo para mim, então, né, Gostei muito, ajudou aqui, gente. livrou meu... Já adiantou o trabalho por mim. Eu tenho um podcast que tá no comecinho, ainda que ainda é um bebezinho, mas que, né, a partir de agora vão ter conteúdos aí mensais. Que se chama Experiências de uma Imigrante. Ele está disponível no Spotify. Eu recomendo, hein? E futuramente, logo em breve, agora que vocês estavam falando da experiência da terapia, acho que pode ser bacana também. Estou desenvolvendo, vai sair, acredito que até o final de abril, uma newsletter que chama Experiências de Análise, que eu vou contar um pouquinho mais sobre alguns insights que eu tenho na minha própria terapia. Justamente para conectar, né, as pessoas com essa realidade, com essa possibilidade, para aproximar esse contexto de pessoas que não fazem ideia do que acontece ali dentro, assim. Então, isso vai sair aí até o final de abril. Nossa, que perfeito. Aí, gente, quem não consegue fazer terapia, ó, tá aí um recurso novo. Faça a minha terapia indiretamente. Já tá aí, já temos a faca e o queijo na mão. Pois é. A gente vai colocar os links na descrição. E aí, quando sair sua newsletter, você me avisa, a gente coloca também, bota lá no site. Gente, quem não acessou nosso site ainda, a gente tem um site chamado comofaçoproseuPé.com. A gente tem várias dicas lá, conta como você faz para tirar o visto para vários países. Todas as informações que a gente encontra, a gente coloca lá. Tem o Instagram também, que anda super parado, a gente está muito sem tempo, mas em algum momento da vida a gente vai dar um gás ali, mas tem muita dica também, e a gente avisa quando tem um episódio novo. Então segue a gente lá, como faço pro seu pé. E é isso, gente. Muito obrigada, Bruna. Muito obrigada Bruna, por todo mundo muito que obrigada Eu que por ter tirado esse agradeço a tempinho. receptividade de vocês. Nossa, foi excelente. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Valeu, gente. Beijo.